É uma Uhum. pessoa dependente. Por isso vem aí o nome, dependente emocional. Dependente Ela é emocional. dependente da outra pessoa, ela precisa, ela necessita da aprovação do outro para tudo. Tudo. Ela até sabe como resolver, até sabe como fazer, mas se o outro não der o sinalzinho de positivo, não faz. Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente quer falar sobre o seguinte tema: adultos que ainda buscam aprovações dos pais. Liberdade ou dependência emocional? Isso atrapalha no relacionamento? Sobre esse tema que a gente vai conversar, a gente quer saber a sua opinião, então assiste o vídeo até o final, segue a gente no nosso canal, compartilha o vídeo, deixa o seu joinha e fortalece aqui o nosso canal. E vamos para o vídeo. Então, a gente vê hoje, eu vejo, né, esse problema que muitas pessoas têm da dependência emocional que ainda tem dos pais. E aí, quando entram num relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, isso traz alguns problemas. E a gente quer trazer aqui três pontos que a gente estava conversando sobre isso, sobre essa dependência que causa no relacionamento. Então, o primeiro que a gente quer conversar com vocês é a pessoa que tem essa dependência emocional dos pais, ele busca por um substituto dos pais. Ele não busca uma pessoa, um parceiro, um amor para viver o resto da sua vida, dividir, né, a vida a dois. Tá buscando um substituto dos pais por causa dessa dependência. Por quê? A dependência emocional, né, se você ainda não sabe, é um vazio emocional que tem dentro de você e que quando você está adulto, você fica buscando, né, essa aprovação. Porque os pais não preencheram e aí você busca em outra pessoa o que os seus pais não preencheu desse vazio emocional. E aí você acaba encontrando uma pessoa para um relacionamento que não vai ser a pessoa ideal. Porque você não está olhando para aquela pessoa como alguém para construir um relacionamento e viver a dois. Mas sim uma pessoa que vai substituir seus pais para preencher esse vazio. E aí é onde começa a acontecer muitos problemas. E normalmente essa dependência vem de pessoas que tiveram os pais não tão bons, né? Tiveram pais narcisistas, pais que não deram muita atenção. Aí, como o Tiago falou, ela não teve isso com os pais e procura no outro. E você não deve procurar nada no outro. Você não deve procurar carinho, amor no outro. Você já deve ir completa. Quando você procura uma pessoa, você encontra uma pessoa, você tem que ir completa para agregar na vida da outra pessoa e E, não para retirar. Se ela não tiver o que você está procurando, você vai ser infeliz. Você vai entrar num relacionamento infeliz, vai se decepcionar. E assim exato. será com todos. Porque as pessoas não têm o que você quer. Às vezes nem você sabe o que você É. quer. E aí você acaba perdendo tempo, né, tendo dificuldades no relacionamento, porque vai criar uma dinâmica onde você não vai ver outra pessoa como um cônjuge, um parceiro para dividir a vida, mas como um cuidador, com, né, a figura que está substituindo seus pais e você é a criança. Jogando no outro a responsabilidade de te fazer feliz. Sendo E, que nem você sabe o que te faz feliz. e isso é muito prejudicial. Então, como a Angela falou, e a Angela falou muito bem, você tem que estar completo para você transbordar na vida de outra pessoa. Quando você tá com essa dependência, tá com esse vazio emocional, é como esse copo aqui, ó, que tá pela metade. Ele não vai transbordar porque tá faltando água aqui. Então, para você ser completo, você tem que ser um copo cheio, sem esse vazio. Porque só um copo cheio é que consegue transbordar. E só uma pessoa completa de si, sem essa dependência emocional, vai conseguir transbordar amor para o seu parceiro. Então, gostou dessa dica aí? Então, fica atento. A próxima o próximo ponto que a gente quer falar aqui sobre essa dependência emocional dos pais é a necessidade constante de aprovação. Então, a dependência emocional, né, o dependente emocional, ele duvida constantemente das suas próprias decisões e precisa da validação do parceiro para tudo. Então, é aquela pessoa que não sabe tomar decisão, está sempre dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, será que é certo assim? Será que é certo aquilo? Eu peço demissão, eu procuro outro emprego. Ele nunca sabe de nada porque ele quer uma validação externa. É, E aí procura no parceiro, né? Ele tem essa dependência emocional dos pais que não deram a
responsabilidade, não deram poder para essa pessoa tomar decisão por si. Como os pais não fizeram isso, ele procura no parceiro, para que o parceiro diga as coisas que ele tem que fazer. Toma, é como se ele tivesse assim, né? Olhando pro parceiro e disse assim: toma, menina, aqui a roupa para tu vestir hoje para ir pro trabalho, como se fosse a mãe dizendo: toma a tua roupa para tu ir para a escola. Ou até sabe o que fazer. Só que precisa, necessita que o outro diga. É. Um exemplo, ele sabe o que tem que ser feito. Tem que ir ao trabalho de manhã. Mas ele precisa que o outro diga: vai trabalhar? Ah, vou trabalhar. Sabe? É uma Uhum. pessoa dependente. Por isso vem aí o nome, dependente emocional. Dependente Ela é emocional. dependente da outra pessoa. Ela precisa, ela necessita da aprovação do outro para tudo. Tudo. Ela até sabe como resolver, até sabe como fazer, mas se o outro não der o sinalzinho de positivo, não faz. E As isso, pequenas decisões, até nas pequenas isso, decisões. pequenas decisões. E isso tira muito o senso de autorresponsabilidade das coisas que tem que fazer. Sabe por quê? Se você busca que uma necessidade de aprovação da outra pessoa para você fazer algo, se der errado, você vai culpar outra pessoa. Aí você É. vai dizer: não, não foi você que mandou eu fazer assim. Ele se exime da responsabilidade, de assumir as consequências da decisão que ele pode tomar. Isso é prejudicial, a gente sabe. Essa necessidade constante de aprovação é o que faz muitas pessoas estarem bloqueadas hoje. E quando essas pessoas chegam bloqueadas no relacionamento, os relacionamentos não dão certo. Então você E isso, precisa resolver isso aí. e isso vem muito, voltando para os pais, daqueles pais que sempre o filho está errado. Sempre tudo que o filho faz, isso normalmente vem de pais que têm mais de um filho. Aí eles sempre buscam um perfeito, né? Aí o outro, ó, tu não faz igual fulano, A compara, comparação. faz a comparação dos filhos. Ah, mas você não é tão bom quanto fulano, você não faz igual fulano. Aí vem essa dependência emocional. Ele quer tanto agradar o pai que ele acaba fazendo só o que o pai quer que ele faça. E aí ele transfere pro casamento, Uhum. querendo fazer só o que o marido quer, o que o marido acha legal. Sabe aquela pessoa que usa o cabelo de tal tipo que o marido gosta? Às vezes ela nem gosta, mas o marido gosta, ela usa. A roupa que o marido gosta, ela usa, às vezes ela nem gosta. Quando acaba um relacionamento desse, ela sai sem saber nem o que ela quer, É, nem o que gosta. E muitas vezes esse relacionamento é tóxico, né? pois é. Não tem como ter um relacionamento saudável, você com essa dependência emocional, você doente, e quando você está dependente emocional, você está doente. Como você vai arrumar um relacionamento sadio? Não tem como. Então, é. Primeiro se cure, busque o autoconhecimento, e aí sim você está pronto para um relacionamento. Terceiro e último ponto que a gente quer trazer para vocês aqui da dependência emocional, o quanto prejudica no relacionamento, é o medo intenso da rejeição e do abandono. Então, a pessoa dependente emocional no relacionamento, como ela necessita, ela está dependente, né? É como se fosse um vício. E aí, se existe o risco de perder aquele vício, aquela dependência que alimenta ele, a rejeição, o abandono, e aí é onde acontece ciúme excessivo, comportamento submisso, dificuldade de ficar só, né? E vários outros problemas que surgem disso, né? E aí começa a ter as complicações, porque eu vou aceitar tudo o que o parceiro faz comigo, porque eu tenho medo de perder aquela dependência que na minha cabeça está me preenchendo, mas não está. Então, esse medo intenso da rejeição do abandono faz você se submeter a várias situações que não é para você submeter. Situações ruins que você aceita por causa do medo de perder. Fica no relacionamento, como a Angela falou, tóxico, com medo de perder aquela dependência. Você não é completo, acha que aquilo está completando você, mas não está. Está só te prejudicando, você tem o medo de perder e continua naquilo, até acordar para a vida. E muitas das vezes você já perdeu, você está num É, relacionamento que já acabou há muito tempo, só que você não quer largar o osso, que nem diz a história. Você é, não quer largar o osso, você acha que se terminar, sua vida acabou, que aquilo ali é o que você tem de mais seguro, sendo que você nem relacionamento tem mais. Quem nunca ouviu uma história dessa, que a pessoa está no casamento há muitos e muitos anos, mas nenhum convive mais com o outro, dormem em quartos separados, são praticamente dois estranhos dentro de casa, mas não larga o osso, você fica ali. Pega aquele negócio da autoestima, você não é. tem mais nem autoestima, você não sabe nem para onde vai, nem o que quer, mas você não larga o osso, porque você acha que é um abandono. Você acha que se separar, pronto, é uma tragédia, sua vida acabou. Isso é dependência emocional. Você está ali dependente, mas você nem está mais com aquela pessoa. O amor já não existe mais.
Você não tem mais ninguém, não tem mais. Mas você não sai por conta do abandono, Ah, daquela sensação de a perda, né, de abandono. e assim, a gente, você, né, que tá nos assistindo aqui, você precisa ter buscar esse autoconhecimento e entender se você tem essa dependência emocional, essa necessidade de aprovação para você resolver. Para você resolver, porque não, você não vai ter um relacionamento saudável se você não resolver isso. E fica até aqui um tema para a gente gravar um vídeo sobre como identificar a dependência emocional, trazer alguns pontos para você Ótimo. tentar resolver essa dependência emocional para ajudar no seu relacionamento. Porque é de suma importância você entender isso. Porque se você tem dependência emocional, você tem um forte. Você tem, como eu posso dizer, você tem um problema de não saber de si mesmo, de não saber o que te preenche, de Uhum. saber qual é esse vazio. Se você tem essa dependência emocional, você vai ter essas dificuldades. E isso você vai transmitir no relacionamento e vai ser prejudicial. Dificuldade até de saber que é uma dependência emocional, né? Muitas vezes você Verdade. nem sabe que é isso que você tem e é. E eu lembro, isso me lembrou assim também, a dependência emocional que você pode ter, não só pelo cônjuge, mas e pelos pais, que a gente tá falando aqui da Uhum, dependência emocional dos pais, mas dos filhos. O Tiago uhum, estava me contando uma história hoje pela manhã, e eu peguei e falei assim para ele. Muitas das vezes as pessoas vão dar um conselho e falam assim, você não sabe. Porque, um exemplo, um solteiro vai dar um conselho para um um casado, aí casado. fala assim, você não sabe, você nunca casou. Aí eu tava falando aqui para Tiago, muitas das vezes o conselho não vem da emoção, vem da razão. Quando a pessoa está com a razão, né? Você dá o conselho, você sabe sim aconselhar com a razão. A emoção é que não sabe. Uhum. Quando você está com a emoção aflorada, você não sabe o caminho para onde ir, né? Você fica meio assim. Mas a razão, sim. Se fosse assim, eu até dei o exemplo de Tiago, não teria é, Médico ginecologista. ginecologista homem, né? Como é que ele entende da mulher se ele é ginecologista? Como é que ele entende? E tem, não tem? Não tem? Não só tem ginecologista mulher, tem homem também. Ele entende, ele estudou para isso. Então tá aqui a dependência emocional, a gente pode estar falando de dependência emocional, apesar de não sermos dependente emocional, a gente fala porque a gente estuda, a gente leu sobre o assunto e nós já vimos várias pessoas ao nosso redor com a Uhum. dependência emocional. A gente sabe exatamente o que é. E a gente pode sim ajudar e conversar mais sobre esse assunto. E alertar E alertar. que é muito importante você ser preenchida, você ser autossuficiente. E não que você não dependa de ninguém nunca, lógico, que a gente sempre está dependendo ali, mas não a dependência emocional, que aí já é uma doença, né? Uhum. Já é um caso sério. É isso. E aí, qual a sua opinião sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.